observar que desde o Gênesis, a serpente focou em atingir a mulher. Segundo os padres da igreja, como Santo Agostinho, São João Crisóstomo ou São Tomás de Aquino, o diabo se dirige primeiro à mulher por várias razões. Por sua natureza receptiva e por estar mais próxima da afetividade do relacionamento, psicologicamente falando. A mulher, ela poderia ser considerada, naquela visão, mais suscetível à persuasão emocional e ao engano. Ou seja, nós mulheres, nós temos esse lado mais emocional, e o homem, ele é mais racional. Então, eu até partilhava com o padre Gabriel. Padre, se a serpente tivesse ido direto ao homem, então provavelmente nós não teríamos caído, ele não teria caído no pecado, né, no erro da desobediência. Ele disse que não, por conta do homem ser racional, muito racional. Deus falou, não é para comer, não é para comer. Então, a serpente agiu de forma astuta, utilizando a mulher. Continuando na leitura aqui. O demônio sabia que ao atingir Eva, teria acesso mais facilmente a Adão, pois ela tinha grande influência sobre ele. No entanto, é importante dizer que essa interpretação não é uma acusação contra a mulher em si, mas é uma constatação da estratégia que o inimigo utilizou. A culpa da queda, conforme a doutrina católica, recai igualmente sobre Adão e Eva, com uma ênfase maior sobre Adão, por ser a cabeça da humanidade. Aqui eu coloquei entre parênteses comentar sobre o sermão do padre referente a Adão. Por quê? Eu estava conversando com o padre sobre essa formação, né? Estava explicando para ele o que eu estava querendo trazer para as senhoritas. E aí eu entrei nesse tema com ele, e aí até falei, ele falou assim, lembra de falar aquilo que eu comentei com a senhora, que eu comentei num sermão. Ele já tinha falado comigo no particular, mas depois ele falou no sermão. Se somente Adão tivesse pecado, se somente Eva tivesse pecado, nós não teríamos o pecado original sobre as gerações, né, sobre as posteridades. Mas a serpente sabia que se ela tentasse Adão, ela não iria conseguir. Então ela foi até Eva, para que Eva fosse até Adão e fizesse a cabeça de Adão para que ele cometesse o pecado. E aí, e sim, nós estaríamos, como nós estamos hoje, sempre ali recebendo, né? Cada vez que nasce uma criança, nasce ainda com o pecado original. Foi algo que foi passado para toda a posteridade. Mas se tivesse somente sido Eva que tivesse cometido o pecado, nosso Senhor Jesus Cristo teria encarnado para redimir somente Eva. Eu achei isso muito interessante. E é engraçado, o padre falou sobre essa questão para mostrar o quanto Deus nos ama, a ponto de que ele morreria por apenas uma pessoa. Se tivesse somente uma pessoa pecado, né, tivesse cometido o pecado original, ele teria encarnado para morrer para salvar essa pessoa. Muito interessante isso. Mas, mais interessante saber sobre essa questão é que, se somente Adão tivesse pecado, somente Eva tivesse pecado, nós não teríamos, né, toda a geração posterior não teria esse peso do pecado original, como nós temos até hoje. Né? Bom, vamos para a próxima. A inimizade entre a mulher e o diabo. Curiosamente, após a queda, Deus profetiza uma inimizade radical entre a mulher e o diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso está em Gênesis 3,15. Esse versículo é interpretado tradicionalmente como uma profecia da Virgem Maria e do Cristo Redentor. A mulher Maria se torna a nova Eva, aquela que, com sua obediência, desfaz o nó da desobediência da primeira mulher. Assim, na tradição, a mulher tem um papel central tanto na queda quanto na redenção. Por isso, o diabo a tenta, mas também a teme, especialmente na figura da Virgem Maria. E eu achei isso muito engraçado, porque tanto Nossa Senhora quanto Eva, elas foram criadas sem pecado, né? Mas uma optou por desobedecer e a outra por obedecer.
Então entra nessa questão da obediência, o peso da obediência a Deus. Quais são os frutos da desobediência e da obediência a Deus, à vontade de Deus? O valor espiritual da mulher. A tentativa do demônio sobre a mulher é um reflexo da luta espiritual contra toda a humanidade. Mas a mulher é tentada especialmente por ser o símbolo da vida, da geração, da maternidade, da igreja, por ser como Maria, chamada a colaborar de modo especial no plano da salvação. Por isso, a tradição católica convida a vigilância espiritual, a pureza e a consagração, especialmente das mulheres, como meio de resistir às tentações do maligno e esmagar a cabeça da serpente, né, com a graça de Deus. Então, assim, ele tenta a mulher até hoje, nos tempos de hoje, justamente por nós termos essa graça, né? A graça de gerar, a graça de ser uma mãe de família, conduzir, né, almas para Deus, enfim. Em suas obras morais, Santo Afonso alerta também sobre a necessidade de vigilância para todos, mas reconhece que o demônio frequentemente tenta, de forma especial, as mulheres pela vaidade, sensualidade e fraqueza emocional, buscando corromper aquilo que é mais belo, a pureza e o espírito maternal. Apesar dessas observações sobre a vulnerabilidade inicial de Eva, os santos nunca deixaram de exaltar a dignidade da mulher, especialmente na figura de Maria. Então quer dizer, não é porque a mulher pecou, induziu o homem a pecar, que a raça da mulher ela é condenável. Não. Nossa Senhora veio para mostrar, né, a beleza da feminilidade da mulher, né, a criação divina. Aí nós entramos aqui. O exemplo de Nossa Senhora. Maria, como nova Eva, é a adversária do diabo. Deus inverteu a maldição do Gênesis, fazendo da mulher Maria a inimiga do demônio. Ao contrário de Eva, Nossa Senhora não se deixou seduzir pelo mal. Ela torna-se inimiga da serpente. Maria aparece no plano de Deus como a nova mulher, a nova Eva, totalmente obediente, ao contrário da antiga Eva. Ela crê, obedece e gera a vida, não a morte. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Eva, ainda virgem, concebeu a palavra da serpente, gerando desobediência e morte. Maria, também virgem, concebeu pela fé e obediência à palavra do anjo, gerando a salvação. Isso é muito bonito. Isso é muito lindo. Quando eu estava estudando e li essa frase, falei, nossa, que frase bonita. E realmente, uma gerou a desobediência, né, e querendo ou não a morte, e a outra o contrário. Assim como Eva, desobedecendo, tornou-se causa de morte para si e para o gênero humano. Assim também Maria, obedecendo, tornou-se a causa da salvação para si e para todo o gênero humano. Toda mulher é chamada a ser semelhante a Maria, e não a Eva. Chamada a ser fiel, modesta, silenciosa e obediente a Deus. Maria recolhe em seu coração imaculado todas as mulheres que desejam sair da escravidão do pecado e voltar à inocência. Em Maria, Deus mostra o gênero feminino, que o gênero feminino tem um papel essencial na salvação, e não apenas no erro. Maria é o refúgio da pureza, não tolera de forma alguma a impureza. Seu coração imaculado é como um jardim fechado, onde o inimigo não entra. Toda alma que deseja guardar a castidade e a modéstia deve refugiar-se sob seu manto. Quem persevera na devoção a Maria será preservado de grandes quedas de Santo Afonso. O feminismo na sociedade. O feminismo está fadado ao fracasso, porque se baseia em uma tentativa de revogar e reestruturar a natureza humana. Aqui eu coloquei uma imagenzinha. Alguém que deve ter feito pergunta para uma antifeminista, uma mulher que é contra o feminismo, e eles perguntaram, de tudo que elas falam, o que realmente conquistaram?
E ela responde: o aumento no número da depressão em mulheres, né? Porque realmente nós fomos estudar a fundo o tema do feminismo, que aqui eu estou abordando vários temas, né? De forma superficial, porque, né, se a gente for aprofundar, a gente fica uma semana. Mas se nós formos estudar a fundo o que o feminismo fez dentro da sociedade, nossa, um câncer, uma desgraça. Então, assim, realmente hoje existem muitas mulheres que estão perdidas, totalmente perdidas. Elas não conseguem entender, não conseguem compreender qual é a sua função na sociedade, qual é a sua missão, o que Deus colocou para ela na vida dela, a missão dela que ela tem que cumprir, né? Então, assim, é realmente algo devastador, terrível. Descendo aqui. A visão da Igreja Católica sobre as mulheres é profundamente enraizada na doutrina cristã sobre a dignidade da pessoa humana, na complementaridade entre os sexos, ou seja, a mulher complementa o homem complementa a mulher. Não tem como querer igualar, sabe? Vamos fazer as mesmas coisas para o lugar do homem. Não tem, você pode até tentar, mas não tem como agir ou realizar de forma perfeita, porque Deus criou o homem e a mulher para se complementarem, cada um com as suas qualidades, entende? E no exemplo de figuras como a Virgem Maria, é considerado um modelo perfeito de mulher. Ou seja, Nossa Senhora é um modelo perfeito de mulher, né? Que é o que nos inspira muitas vezes, que é o que deve nos inspirar. A mulher e o homem têm igual dignidade diante de Deus, pois ambos foram criados à imagem e semelhança dele. Contudo, a Igreja afirma que existem diferenças naturais e complementares entre os sexos. Ou seja, tem pessoas que falam, então Deus deu preferência ao homem, Deus gosta mais do homem, Deus deu privilégios ao homem, né? E isso é uma falácia, né? Aos olhos de Deus nós temos as mesmas dignidades, né? Mas, contudo, aquilo que eu disse, Deus criou cada um para se complementar, certo? O homem é visto como naturalmente voltado ao governo, provisão e proteção. E a mulher é considerada mais inclinada ao cuidado, à maternidade, ao amor, à sensibilidade espiritual. Essa distinção não implica inferioridade, mas uma ordem natural criada por Deus, com papéis próprios dentro da família e da sociedade. É aquilo que eu falei agora há pouco. Aqui eu coloquei um trecho da Bíblia. Não, calma aí. Acho que eu mudei a página. Só um minutinho, meninas. Oi, Teresa. Pode me dar a garrafa? Não, a mãe tá usando agora. Vai lá com a... Eu quero tomar água. Vai lá com a Manu, bebe lá no copo. Maria Tereza, gente, intervindo aqui. Esquece, é mãe, você tem que cuidar do filho no meio da formação. Comportamento moral. O feminismo, especialmente a partir da segunda onda, na década de 60 e 70, é visto como tendo incentivado a banalização da pureza, ligada a um movimento da liberação e depravação, a desvalorização do casamento e da maternidade como vocações centrais femininas, um relativismo moral no qual normas objetivas são rejeitadas em favor de autodeterminação. O padre Gabriel, até uns tempos atrás, ele fez um sermão, eu não sei se foi gravado, eu acredito que sim, mas ele falava que nós, a nossa geração, todas nós temos ali dentro de nós algum resquício do feminismo, porque foi algo tão terrível, tão devastador. Iniciou-se, digamos que ali na época toda desgraça, eu costumo dizer que toda desgraça que foi passada de gerações, assim, iniciou-se na Revolução Francesa, né? Então, assim, muitas desgraças começaram a partir dali, e isso foi passando de geração em geração, e muitas coisas foram passadas de geração
como se fosse algo normal. Muitas questões foram passadas como se fosse algo normal. Então nós fomos crescendo neste meio, normalizando questões totalmente errôneas, né? Nós fomos normalizando gestos, posturas, muitas. Eu me lembro, falando um pouquinho de mim, que quando eu era jovem, sei lá, a idade da Manuela, assim, eu não tive uma família católica mesmo, né? Minha mãe ia vez ou outra na missa e tal, mas eu não tinha uma formação católica, não cresci no meio católico. Então, assim, eu tinha muitas pensamentos feministas. Eu falava pra minha mãe, eu não vou casar, eu vou viver sozinha. Não, mas como é que você vai fazer, minha filha, né? Vai ter filho como? Ah, não sei, vou adotar. Se eu também nem sei se eu vou querer ter filho. Então eu tinha muitos pensamentos feministas que a minha mãe não me repreendia, porque ela falava, sei lá, né? É uma escolha dela. Né? Ela não quer casar, não casa. E ela falava, eu cuidar de homem, cuidar de marido, Deus me livre. Falava assim. E hoje, né, filho, nunca imaginava que eu ia ter 4 filhos. Nunca que eu imaginei que eu iria, né, hoje ser uma dona de casa, cuidar dos meus filhos, dar essa prioridade para o meu marido, para meus filhos, né? E eu imaginava que não, que eu ia crescer, ser uma grande empresária, sei lá, alguma coisa do tipo. E não iria ter uma vida, né, como eu tenho hoje, nem imaginava isso. E tinha muitas questões em mim que banalizavam, que inferiorizava, assim, a minha mãe era dona de casa na época, e eu achava um absurdo, eu falava, nossa. E hoje pensando, né, nossa, como eu amei a minha mãe estando comigo em casa, né, tendo esse tempo comigo em casa. Como foi importante, né, o meu crescimento como meu irmão também, porque graças a Deus, por mais que nós não fôssemos verdadeiramente católicos, nós tivemos uma boa formação, né, moral, digamos assim. Então a gente não se perdeu no mundo, né, digamos assim, por conta da minha mãe estar ali presente, né. Então, assim, por graça de Deus, obviamente, né. Voltando aqui, consequências apontadas, o impacto do feminismo moderno, né, um aumento da crise na família, desorientação vocacional feminina, dificuldade de encontrar sentido em ser esposa, em ser mãe, perda da feminilidade tradicional, entendida como virtude, delicadeza, recato, espírito de serviço, maternidade espiritual. Hoje em dia é mãe de pet ou mãe de bebê reborn. Até coloquei entre parênteses aqui. Porque, eu não quero ser mãe, quero ter um bichinho, quero ser mãe do meu cachorrinho ou do meu gatinho. Ah, não, bebezinho reborn. Vou levar ele para passear porque não chora, não preciso trocar fralda mesmo e tal. Assim, tá fácil, né? Mas a consequência do feminismo dentro da sociedade impactou muito essas questões. Desorientação mesmo, desorientou as pessoas, as mulheres, né? Então, assim, não encontra mais sentido em ser esposa, em ser mãe, não consegue ver beleza nessa missão, sabe? Que Deus institui na mulher, que Deus coloca na mulher, né? Então, a gente acaba vendo, assim, o nível que está a sociedade hoje, né? Aí coloquei aqui depois uma imagem de uma mãe cuidando do filhinho, né? E coloquei uma parte da Bíblia que diz: a mulher será salva através da maternidade, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Porque às vezes pode ser que uma mulher interprete de que eu tenho 5 filhos, eu tenho 3 filhos, tá dizendo na Bíblia que eu vou ser salva porque, né, eu sou mãe, então se pela maternidade eu vou ser salva, então eu já tô salva. Não, na verdade está dizendo que se você permanecer na fé, no amor e na santidade, então, né, é um caminho, é uma via de santificação. A maternidade é uma via de santificação.
E se você bem vivê-la, você pode se salvar. Mas você pode virar para mim e falar assim, tudo bem, mas e as mulheres que não são mães? E as mulheres que vivem uma vida religiosa, por exemplo? Ou até mesmo uma vida, né, de celibato, talvez, né? Aí vamos dando continuidade aqui. Aqui eu coloquei umas imagens de algumas religiosas com crianças, né? Antigamente as escolas eram fundadas por religiosos, né? Então, assim, as freiras, elas tinham esse trabalho de educar, né? De cuidar. Então, independente se é freira, se é religiosa, né? Toda mulher é chamada à maternidade, mesmo que seja algo espiritual, né? Então, aqui eu coloquei escrito: para a tradição católica, toda mulher é chamada por Deus a viver a maternidade em algum nível. Maternidade biológica, quando a mulher é chamada a ser mãe de filho no casamento. Maternidade espiritual, vivida por mulheres consagradas, freiras, virgens consagradas, ou solteiras que se doam ao próximo com o espírito maternal, ajudando a formar vidas espiritualmente. Até coloquei a imagenzinha de Santa Gema aqui do lado, embaixo, porque Santa Gema, ela não foi religiosa, mas ela teve uma vida celibata, né? Celibatária. Então, assim, foi uma vida muito bonita, né? Se quem tiver a oportunidade, quem não conhecer Santa Gema, leia sobre ela. O feminismo e as vestimentas. Onde que entra a questão da modéstia relacionada ao feminismo, né? Bom, vamos lá. O feminismo e as vestimentas. A crítica mais direta se dá ao modo como o feminismo influenciou os padrões de vestuário. O catolicismo preza pela modéstia no vestir, que é vista como virtude e expressão do respeito ao próximo, ao próprio corpo e ao próximo. O feminismo, ao incentivar a liberdade total sobre o corpo e a quebra das normas opressoras, né, entre aspas, contribuiu para uma cultura de modéstia, expressa em roupas masculinizadas na intenção de se igualar ao homem, ou roupas provocantes e sensuais que exibem seu corpo como se fosse um pedaço de carne exposto na vitrine de um açougue. Então a ideia foi trabalhar deturpar a mulher, a figura feminina, né? E isso veio da maçonaria e tudo mais. Tudo isso se deu por influência da maçonaria, com a intenção de destruir o papel da mulher na sociedade. Eis que o demônio age novamente sob a estratégia de influenciar a mulher. Então veja, começou lá no Gênesis. E isso foi passando. Até esses tempos atrás, aconteceu uma situação onde uma amiga minha veio chorar, mingar pra mim. Ai, Priscila, tô tão triste. Aconteceu uma situação em que nós estávamos fazendo formações de mulheres e falando sobre modéstia, e estava muito bom, muito lindo e tal. E de repente, essas formações foram canceladas. Não sei por qual motivo, foram canceladas. Estou tão triste por isso. E o esposo dela falou assim: eis que o demônio veio tentar a mulher novamente, desde Eva até os tempos atuais. Então eu fiquei pensando naquela frase e falei: nossa, isso é muito, muito real, né? Então, ou seja, por isso que eu quis trazer essa questão do quanto o demônio ele atinge da mulher, ele vai atingir o outro, o próximo, né? No caso, o homem. Para vocês entenderem, né? O porquê que a maçonaria trabalha tanto essa questão no feminino, na mulher, né? No sexo feminino, para deturpar todo o resto, né? Bom, vamos para o próximo. Aí eu entrei aqui como a influência da moda. Muitas vezes a moda é mais uma causa de ruína do que elevação das almas. A modéstia é a guardiã da pureza, diz Pio XII, Papa Pio XII. Eu coloquei uma imagem aqui de uma pessoa que eu achei na internet, que ela tá vestida conforme a moda, e eu não acompanho, então eu não entendo, mas eu digitei lá: vestimentas conforme a moda atual, e apareceu esse povo. Não sei se isso está acontecendo agora, nos tempos atuais, mas eu olhei e falei: misericórdia. É cabelo verde, com
uma meia tudo colorida, com uma saia curta. E eu falei, misericórdia, será que tá desse nível mesmo? Não duvido, né? Do jeito que a bagunça tá hoje. Mas eu falei, vou colocar, porque foi o que eu achei na internet aqui, apareceu um monte, vou colocar isso aqui mesmo. Mas é a influência da moda, a pessoa sai na rua, tá na moda. Tá na moda, leva uma melancia na cabeça. Tá na moda, vai sair na rua, tu não tá... Esses tempos atrás até vi que existe uma cidade onde as pessoas andam de pijama pra rua. Toda andando de pijama pra rua. Moda, então assim, se você sai de pijama, ninguém vai falar nada. Então, assim, é uma influência muito grande, né, na vestimenta. Vamos para a próxima. Com a moda moderna, ataca a modéstia. O catolicismo vê a moda contemporânea, especialmente desde o século XX, como tendo contribuído ativamente para a perda da modéstia feminina, por meio de roupas indecentes ou reveladoras, que expõem partes íntimas do corpo, estilos provocantes criados para atrair a atenção masculina e não para valorizar a dignidade. Segundo essa visão, a imoralidade na moda trouxe desvalorização da mulher, do símbolo de delicadeza e virtude para o objeto, aumento da luxúria e da impureza em homens e mulheres, crise da família e da juventude, jovens expostos desde cedo a padrões impuros e desordenados, perda do senso do sagrado, inclusive dentro da igreja, vestimentas indevidas em missas, por exemplo, e a perda do pudor fez com que as roupas imorais fossem cada vez mais sendo tratadas, eu escrevi errado aqui, mas sendo tratadas como algo comum ao ponto de um homem chamado Louis Réard, não sei pronunciar, no ano de 1946, decidir criar um biquíni, que nada mais é do que peças íntimas, só com tecido diferente. O traje era extremamente reduzido para os padrões da época, revelando o umbigo, né, que era algo inédito e chocante naquele tempo. Nenhuma modelo profissional quis participar do desfile para apresentar esse tipo de vestimenta, né, por considerar o biquíni imoral. Esse homem, que é esse nome aí, contratou Micheline Bernardini, uma dançarina exótica de cassino de Paris, e foi a única que se dispôs a tal exposição e que gerou grande escândalo. Dizem que essa mulher era uma mulher da vida, né, que vendia o próprio corpo. Por isso que ela se dispôs a vestir, porque ela já era uma mulher que já tinha má fama, então para ela não fazia diferença nenhuma, já estava mal falada mesmo. Importante, o que mais importava para ela era o dinheiro, então ele a contratou para poder exibir a nova invenção dele, que era o biquíni. Engraçado, foi um homem que fez o biquíni. Onde vir umas modas que hão de ofender muito a nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas, nosso Senhor é sempre o mesmo. Quem disse isso foi a Beata Jacinta, considerada santa, né, no modernismo, mas Jacinta Marto, que foi uma das pastorinhas, né, os trens que viram Nossa Senhora de Fátima. Então ela disse isso, ou seja, isso foi em 1920, né? E o biquíni, ele foi criado em 1946, foi o que eu falei, né? A igreja, como mãe e mestra, vendo que no futuro as modas poderiam entrar em grande declínio, impõe às mulheres católicas uma forma de se vestir. Para que a uniformidade no entendimento a respeito da modéstia prevaleça, um vestido não pode ser chamado de decente se é cortado mais que a largura de 2 dedos sob a cova da garganta, se não cobre os braços pelo menos até os cotovelos, e se mal chega até um pouco abaixo dos joelhos folgadamente. Além disso, os vestidos de materiais transparentes são impróprios. Essa é uma norma que a Santa Igreja deu para que a modéstia não seja fruto do gosto ou capricho ou opinião de cada uma de nós. Toda mulher católica deve seguir estes critérios na escolha da veste para não ser imodesta. Ela foi dada pelo cardeal Basílio Pompilio no dia 4 de setembro de 1928. Ele era o vigário do Papa Pio IX, né? Então, olha só que interessante. Eles deram essa norma justamente porque, conhecendo
o ser humano sabia que mais lá na frente cada uma iria estipular a sua forma de vestimento e falar, não, isso aqui é modesto, isso aqui não é modesto, ah, não, isso daqui é bom, isso aqui não é bom. Então eles estipularam. A igreja, como ela é mãe, como eu escrevi ali na igreja, mãe e mestra, e ela sabia, vendo já no futuro, porque São Pio X já trabalhava, já lutava muito contra o modernismo, né? Olha só de quanto tempo que ele é. Muitos anos atrás, eu não sei exatamente o ano. Mas ele já via que o modernismo já estava começando a ser infiltrado ali na igreja, né? Então, existem muitas questões que elas não são opináveis, né? A modéstia não é uma questão opinável. A igreja colocou, impôs ali uma forma específica justamente porque sabia que poderia, de acordo com os anos, mudar, né, a cabeça das pessoas, e justamente por conta desse declínio aí na questão relacionada à pureza, a questão relacionada ao pudor, muitas coisas, como é hoje em dia, seriam normais, como vestir roupas totalmente imodestas. Hoje, para muitas pessoas no mundo, é normal. Hoje que nós, com a graça de Deus, conseguimos, né, como se Deus tivesse tirado uma venda dos nossos olhos, consegue enxergar, se nós estamos andando na rua e vemos uma mulher modestamente vestida, a gente se assusta. Nossa, a gente fala, meu pai, como ela consegue? Mas na época que nós éramos do mundo, falando de mim, era normal. Eu olhava e achava normal, porque, querendo ou não, a sociedade tenta enfiar a goela abaixo que isso é normal, né? No nosso íntimo, lá no nosso consciente, né, no nosso subconsciente, a gente sabe que não é normal, né? A gente vê e fala assim, meu, às vezes até se mesmo a gente usando, né, usando na época alguma roupa modesta, se nós víssemos uma menina mais imodesta ainda, digamos assim, né, talvez só com uma parte de cima de um biquíni, um mini short, a gente se escandalizava, nossa, mas isso tá muito exagerado. Mas, porque a gente sabe que aquilo não tá muito normal, não é? Pra que se expor tanto? Por quê? Qual a necessidade de expor tanto o corpo? Alguma coisa tem, quer chamar atenção de alguma forma. Então a igreja já observando, já, né, como, né, inspirada pelo Espírito Santo, já foi trabalhando essas questões, né? Então vamos lá para a próxima. Eu te peguei uma frase de Santa Teresinha que diz: é melhor parecer simples e modesta do que correr o risco de atrair olhares indevidos. Quando nós atraímos olhares indevidos para nós, a gente acaba sendo pedra de tropeço. Ou seja, nós iremos responder diante de Deus sobre a alma de pessoas que pecaram por conta da nossa falta de pudor, por conta da nossa imodéstia, nossa postura imodesta. Nós vamos responder a Deus. E é engraçado, quando eu era mais jovem, que eu não tinha muito essa noção da modéstia, né, nenhuma, dentro de mim, em alguns momentos da minha vida, eu tinha desejo de me esconder. Então eu lembro até hoje que eu usava umas camisas grandes, assim, compridas para cobrir a calça, porque eu sempre tive o corpo muito avantajado e eu vi que isso atraía olhares, né? E eu nunca me senti bem. Então existiu uma época que eu achava assim, é normal. Mas existia uma época que eu não me sentia bem mesmo, eu usava camisas largas. Então, assim, depois de um tempo, né, tava nem aí, né, existem várias falas mundanas que dizem, você tem que mostrar o corpo sim, se é bonito, tem que mostrar e tal. E eles vão trabalhando na nossa mentalidade, vão tentando normalizar isso em nós, e a gente acaba relevando. Mas dentro da gente, a gente sabe que aquilo não dá certo. Como é que pode um homem casado estar olhando para mim de forma diferente? Né? Como é que pode eu estar num lugar e ter outros homens, outras pessoas, e elas estarem me olhando, né, olhando a exposição do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, que tem que estar guardado, que tem que estar velado. Então a gente tem realmente se atentar muito a isso, né? Vamos para o próximo. Aqui eu coloquei uns exemplos de roupas que quando você olha, fala, eu acho que é modesta, mas não são modestas.
Por quê? De acordo com aquilo que a igreja nos diz, não encaixa como uma roupa devidamente modesta. Então aqui eu coloquei sem totalmente as mangas e com um decote bem fundo. Por que eu falo? Mas nossa, nem tá parecendo muito seio. Só que se essa mulher se abaixar um pouco, se ela inclinar para frente, muito provavelmente esse vestido vai levantar e vai aparecer todo o seio dela. Então, assim, esse decote é muito profundo. Pode parecer que não para algumas pessoas, mas na verdade ele é sim. E é imprudente usar uma peça de roupa assim. Aqui do lado eu coloquei que ela tem a saia do vestido tem um comprimento muito curto, né? Se a pessoa senta de mau jeito, vai levantar mais ainda. Quando a gente senta, a saia levanta mais ainda. Ou seja, se esse comprimento que já tá à mostra o joelho, no momento que ela sentar, vai ficar até o meio da coxa, talvez, mostrando. É modesto, muito modesto. Aqui do lado tem a transparência. Ah, mas tá tão fechadinho, a gola tá aqui em cima, né? A manga tá mais compridinha até e tal, mas é de renda, bonitinho, mas está modesto. Ele tem uma transparência em que desenha toda essa parte aqui do seio. Modesto. Né? E tem aqui essa outra aqui também, que as mangas estão perfeitas, a saia está perfeita, mas o decote está extremamente profundo. É um decote quadrado, que eu acho muito bonito. Existem decotes quadrados que eles ficam até a altura onde a igreja pede, né? Que é aqui, mais ou menos, né? Aqui a gente tem eu não tô conseguindo me ver, porque eu tô no negócio aqui. Aqui a gente tem a cova da garganta que fala, né? Então, no máximo isso aqui, ó, de decote. Ou seja, isso aqui. Nossa, mas é pouco. Sabe por que não? Esses dias eu tava usando uma blusa minha, que ela tem um decote quadrado. E ela tem um decote quadrado aqui, assim, mais ou menos. Não sei se dá pra vocês me verem. Que eu usava muito tempo atrás. E aí eu fui fazer alguma coisa e me abaixei. Eu fui pegar alguma coisa no chão e me abaixei. E ela fez assim pra frente. A Maria Tereza ou a Manuela tava na minha frente, eu não lembro. Falou, mãe, sua blusa tá aparecendo. E a hora que eu olhei pra baixo, ah, Nossa Senhora. Então imagina se eu estou na frente de um homem, né? E aí eu abaixo e aparece. Eu falei, não uso mais essa blusa. Se eu usar, eu tenho que colocar uma gola aqui por dentro, alguma coisa fechada. Fazia muito tempo que eu não usava. Mas ela tem a manga perfeita. Cobre o cotovelo, belezinha e tal. Mas o decote dela é assim, quadrado não é tão profundo quanto esse daqui. Esse marrom, estilo marrom. Vamos para a próxima. Aqui eu coloquei imagens de roupas devidamente modestas. Lógico que existe uma infinidade, meninas. Uma infinidade. Aqui eu só escolhi 4, que quem me ajudou foi a Manuela. Foi ela que ficou do meu lado. Mãe, essa daqui tá bonita. Mãe, essa daqui tá bonita. Mãe, essa daqui tá legal. Mas tinha uma infinidade de fotos. Eu só coloquei algumas, mas que estão perfeitamente modestas. Tanto na manga, quanto no decote, quanto no comprimento. Estão lindas, delicadas, mas existem diversos estilos, né, digamos assim. Tem mulher que ela gosta de se vestir mais de forma mais romântica, tem mulher que gosta de se vestir de forma mais séria. Então, assim, não todas as mulheres têm que vestir romântica, não necessariamente, né? Contanto que ela seja devidamente modesta, não somente na vestimenta, mas na postura também. Né? Mas aqui eu coloquei alguns exemplos, né, que estão perfeitamente assim, decote tá perfeito, manga tá perfeita, comprimento perfeito, não fica exibindo muito, né, não é justo no seio, não fica exibindo muito seio, e etc. A modéstia em sua totalidade. A modéstia é a atitude interior de humildade, recato e pureza que reflete em todas as dimensões da pessoa, ou seja, não é somente vestimenta. Eu lembro uma vez que eu estava num lugar, na época que a gente era de grupo de oração e tal. Eu estava num lugar e tinha uma menina que ela estava com uma saia longa, muito bonita, estava com uma blusa assim de manga, assim, mas ela falava de um jeito, ela gritava, ela estava no meio de meninos e ela e gritava, dava risada alta e falava. E eu comecei a olhar, e foi bem na época que eu estava estudando muito sobre a questão da modéstia. E comecei a olhar e fiquei pensando, meu,
Deus, essa menina não está cumprindo exatamente aquilo que... Não adianta ela estar de saia, né? Ela não está cumprindo aquilo que Deus pede. Então, assim, não fazendo o julgamento da irmã, meu Deus do céu. Não, nós estávamos num lugar público e existem questões que elas já foram julgadas por Deus, né? Pela igreja e por Deus. Essa era uma questão. Eu não estava julgando, se ela era uma pessoa assim, assado, buzina. A postura dela não condizia com aquilo que a igreja nos coloca, nos impõe. Priscila, mas você é perfeitamente... Não, eu sou uma pessoa que eu sou colérica com sanguíneo, então eu sou uma pessoa totalmente, sabe? Eu sou muito pra frente, eu falo alto, às vezes eu dou risada alta, eu preciso muito mudar, muito, muito. Eu estou num processo de anos de mudança, porque realmente, primeiro que a gente vem de uma educação totalmente deturpada, não tem muita noção das coisas, né? E realmente chega a ser muito difícil, né? Que nem, por exemplo, o pessoal fala, nossa, Manuela, ela é muito parecida com você e tal. Ela é muito parecida comigo. Mas, ao mesmo tempo, não. Graças a Deus. Mas porque ela veio sendo criada desde pequena, de uma forma em que a mãe estava ali em cima, né? Eu até esqueci que a Manuela tá aqui na reunião. Enfim, mas estava ali em cima o tempo todo, corrigindo o tempo inteiro, porque a Manuela, se não corrigir, ela também se perde o tempo todo. Aí eu fico pra ela assim, vou falar com a inocência. Não, mãe, não fala não. Eu vou falar com a inocência. Porque, né, nós todos temos essa postura, essa tendência ao mal, né? Porque, querendo ou não, faz parte da concupiscência, mas é diferente de uma pessoa que veio de uma educação e ela tem que mudar tudo depois de grande. Nossa, é muito difícil. Mas é o certo, então a gente tem que se esforçar. Então, quando eu vi aquela menina vestida de saia, modestamente, belezinha, nossa, tava vestida, mas a postura dela não era nada modesta. Ela tinha gestos que levava a você olhar e você enxergá-la como uma pessoa do mundo, bagunçada, e tinha, sabe, você, querendo ou não, fazia alguns julgamentos do caráter da pessoa, porque era realmente um escândalo, assim, a forma que era a postura dela. E às vezes é o que faz a gente pensar, será que realmente também não sou assim? Né? Uma vez mesmo eu conheci uma mulher que era muito modesta, e aí, por uma situação, assim, totalmente inusitada, sem querer, eu esperando para conversar com ela numa formação, ela abriu o vídeo sem saber que eu estava online, e a postura totalmente modesta. Falando alto e não sei o que, e rindo, uma postura muito modesta, mastigando com a boca aberta. Depois eu conversei com ela, chamei e falei assim, nossa, aconteceu isso e isso. E ela, meu Deus, desculpa. Isso me fez... Eu falei, não, foi bom, porque isso me fez refletir sobre mim mesma. Como será que eu sou quando ninguém tá me vendo? Será que eu realmente sou modesta ou eu faço uma pose na frente das pessoas e diante do meu marido, dos meus filhos, dos meus amigos mais íntimos, eu sou escandalosa, eu né, não sou nada modesta. Isso me fez refletir muito. Tem muito que melhorar, mas é uma questão assim que me fez enxergar e olhar para mim mesma, né? Que é uma coisa que a gente precisa olhar, observar muito em nós. Bom, vamos lá. Continuando. A modéstia no ser, na visão católica, é mais profunda do que apenas um modo de vestir. Trata-se de uma virtude interior que se expressa externamente por atitudes, palavras, aparência e comportamento. A modéstia no ser é a atitude interior da humildade, recato e pureza, que se reflete em todas as dimensões da pessoa, especialmente no modo como ela se veste, fala, age, olha e se comporta em público e no íntimo. Tá vendo? Que não é somente o comportamento no público, é como você se comporta no íntimo. Né? Como você se comporta quando está diante dos seus? Né? Porque Deus está te vendo o tempo inteiro. Não é só quando está diante do padre, ou quando está diante das amigas, né? Bom, é uma ordem espiritual onde a pessoa reconhece que seu corpo, sua alma e seus dons pertencem a Deus. E por isso, não se exibe,
não se impõe, não vulgariza. Fundamentos teológicos, né, sobre a questão. A modéstia é um fruto da castidade e da humildade, conforme ensina Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. A modéstia regula o exterior segundo a medida da razão, a fim de que apareça o homem no seu ser verdadeiro, digno e ordenado. Ela brota do respeito ao próprio corpo como templo do Espírito Santo, como eu falei lá em alguns momentos ali atrás. Né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E do desejo de preservar a pureza do coração. Né? Mateus 5, 8. Expressão do amor de Deus. A modéstia é vivida como um ato de adoração. A pessoa se guarda por amor a Deus e em respeito à sua dignidade de filho dele. Eu acho essa frase muito bonita, muito bonita. Então, a gente consegue observar que a modéstia está muito mais relacionada a agradar a Deus do que a agradar a si próprio. Na verdade, a santidade em si é muito mais voltada ao processo de fazer aquilo que agrada a Deus do que agradar a si próprio. Então, não adianta a gente olhar e falar, eu quero ser santa, mas a meu modo, né? Não existe isso. Nós precisamos ser santos aos moldes de Deus. Aquilo que Deus nos coloca, nos impõe. E Deus sabe o que é melhor para nós. A gente acha que sabe, mas não sabe, não. Todas as vezes em que a gente seguir os nossos passos, a gente vai cair. Todas as vezes. A gente precisa estar sob a graça de Deus. Todos os santos estavam sempre sob a graça de Deus. A modéstia é uma virtude moral. Pertence ao conjunto das virtudes que regulam os comportamentos externos, ou em especial o modo de se vestir, falar e agir, de forma que esses não contrariam a pureza, a humildade e o respeito ao próximo. Ela tem relação direta com as virtudes da castidade e da temperança, e é responsável por manter o equilíbrio, decoro, sobriedade nas atitudes exteriores. Então, ela está ligada à virtude da temperança. Aí eu entro na questão dos sede perfeitos. Uma vez eu estava assistindo um vídeo do Padre Gabriel, que é voltado sobre a questão do Espírito Santo, né, a prática do amor ao Espírito Santo, um vídeo. E aí, eu até partilhei já com a Inocência sobre isso uma vez. Ele falava muito sobre essa questão de nós buscarmos a perfeição. Que Deus nos deu uma ordem, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Nosso Senhor, Ele nos deu uma ordem. Ele não falou, se vocês quiserem ser perfeitos. Não. Então, nós católicos, nós devemos, é uma ordem, nós devemos buscar esse caminho de perfeição. E a modéstia, ela está totalmente inclusa nisso. Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas não precisa desse exagero todo, acho que só uma coisinha ou outra já tá bom. Não, nós devemos buscar o estado de perfeição. Se nós sabemos que isso foi imposto para nós, tanto na Sagrada Escritura, quanto nos documentos da Igreja, se o Papa assinou isso, falando sobre isso, né? Pio XII tem muitos trechos aqui, eu não consegui colocar aqui, mas eu posso até combinar com a Inocência para eu trazer numa próxima vez todas as falas de papas, todas as falas de santos da Igreja relacionadas à modéstia. Porque são muitas falas, muitas coisas. E aí eu falei, o assunto é muito vasto, é muita coisa, e não ia conseguir num dia só trazer isso para vocês, mas eu falei, vamos dar um início aqui, né? A questão dos sede perfeitos é trabalhar essa perfeição. Por quê? Os santos trabalharam isso, por isso contemplam a glória de Deus, estão na graça de Deus. Então, é o melhor que nós podemos dar para Deus, né? Então, vou continuar aqui para a gente tratar desse assunto. Eu tirei do livro do padre, porque esse sermão, na verdade, era uma conferência. Ele acabou se tornando em um livro, né? Um livro chamado A Prática de Amor ao Espírito Santo, que é um caminho para a perfeição cristã. Eu tirei esse pedacinho lá do livro. No Sermão da Montanha, Nosso Senhor Jesus Cristo afirmou, conforme o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Vamos, portanto, examinar atentamente essa exortação evangélica.
Sede perfeitos é uma forma imperativa do verbo ser, ou seja, trata-se de uma ordem, mandamento. Jesus não disse, se puderdes serdes perfeitos, sede perfeitos, mas sim, sede perfeitos, instituindo um preceito a ser seguido. Essa exortação se conecta a outra passagem bíblica, em que nosso Senhor declara no Evangelho de São João, capítulo 14, quem me ama, observa os meus mandamentos. Ou seja, quem ama Deus observa todos os mandamentos, não somente os 10 mandamentos, mas esse mandamento em que foi feito também, né? Mas para alcançarmos os 10 mandamentos, a gente precisa alcançar a perfeição. Então eles estão interligados, tá tudo ligado. A perfeição é para todos, né? Que às vezes algumas pessoas podem pensar, não, mas Jesus pediu isso diretamente aos apóstolos. Não, Jesus pediu para todos nós. Se unirmos essas duas verdades, compreendemos que nossa busca pela perfeição espiritual se concretiza à medida que diligentemente amamos nosso Senhor Jesus Cristo e cumprimos seus mandamentos. Uma realidade conduz a outra. Se almejamos a perfeição, a semelhança do Pai Celestial, devemos observar seus preceitos. Aí eu coloquei que esse trecho foi tirado do livro do Padre. Aí eu escrevi embaixo, né? Busquemos essa perfeição em tudo que fizermos. Que Deus nos ajude. Pois é pela graça de Deus que nós conseguimos alcançar o estado de perfeição. Eu falei uma vez pro padre, como que os santos conseguiam viver tudo que eles viviam, ser quem eles eram, viver todas as experiências místicas, tudo que eles, né, experimentavam e não crescer dentro deles um ego, uma vaidade. Mas como eles conseguiam alcançar essa perfeição? E aí o padre falou, porque cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós estamos próximos de Deus, nós conseguimos ver a nossa miséria. Porque Deus é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, que quanto mais nos aproximamos dele, a gente, quando olha para nós mesmos, fala, nossa, eu sou muito miserável. E aí nós conseguimos entender que cada coisa boa que nós fazemos, qualquer mínimo de gesto bom que nós fazemos, provém da graça de Deus e não de nossa própria vontade, né? Então, quando a gente caminha, quando nós caminhamos conforme aquilo que a gente acha que é bom, conforme aquilo que a gente acredita que tá certo, não, a gente sempre erra, sempre erra. Agora, quando nós caminhamos conforme a vontade de Deus, buscando unirmos a Deus, a gente acerta por graça dele, não é por conta de nós, não. Então, é pura graça de Deus. Então, nós temos que pedir constantemente o Espírito Santo, que ele nos ajude cada vez mais nos aproximarmos de Deus para conseguir enxergar nossa miséria e tentar dar o melhor possível. E pedir a Deus, por favor, Senhor, me ajude a ser melhor. Me ajude a ser mais perfeito para o Senhor. Me ajude a ser uma pessoa que eu não vou conseguir ser sem o Senhor. Não conseguirei. Sem a sua graça, não tem como. Não tem como. E é engraçado, porque quando a gente consegue observar pessoas que pouquinho de algo de bom que consegue fazer, já tem aquele ego, aquela vaidade, é nítido. E logo a gente já consegue enxergar que essa pessoa está muito afastada de Deus. Porque ela coloca toda a esperança nela mesma. Ela coloca todos os bens que ela faz sobre as ações dela, achando que é ela que faz porque ela é boa. E não existe ninguém que seja bom sem a graça de Deus. Então, quanto mais você observar e ver alguém que ela é uma pessoa que ela desconsidera totalmente a si própria, e ela sempre coloca Deus acima de todas as coisas, você consegue enxergar e observar que essa pessoa ela tem uma vida mais íntima com Deus, mais próxima de Deus. Porque nós não conseguiremos jamais, sem a graça de Deus, alcançar nenhum bem, né? Bom, deixa eu continuar. A conclusão, né, dessa formação que nós podemos chegar é que a verdadeira modéstia não é um conjunto de regras externas, mas é uma virtude do coração, que se traduz no modo como a pessoa vive, se apresenta e se entrega a Deus. A mulher e também o homem, modestos, não são escravos da moda, da atenção pública ou da própria vaidade.
mas refletem com serenidade a beleza que ordena, e a beleza ordenada e luminosa da alma que pertence a Deus. Então, finalizando a formação de hoje, que foi assim, já digo para as senhoritas, foi algo bem superficial. Tentei tratar de todos os temas, assim, um pouquinho de cada tema, porque querendo aquilo que eu falei, o tema da modéstia é muito vasto. Eu estudei anos sobre esse tema e eu ainda estudo até hoje. E é um tema que eu gosto muito, então eu estudo mesmo, assim, estudo com profundidade mesmo. Então eu já li de tudo que vocês imaginar sobre essa questão, porque é uma coisa que eu gosto demais. E eu quero viver da melhor forma possível, óbvio. Só consigo viver com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Por mim mesma eu não conseguiria. Ai, é muito calor. Ai, não consigo pôr essa roupa, é muito quente. Ai, mas hoje estou muito cansada, eu mereço usar uma roupa mais folgada. Ah, mas eu vou passear com a minha família, como é que eu vou estar com uma roupa assim? Eles vão todo mundo falar. Ah, mas a gente para de olhar, quando nós estamos sob a graça de Deus, a gente para de olhar para nós mesmos, para as pessoas muito menos. Ah, se quiser falar, que fale. Se quiser me xingar, que xingue. Né? Eu estou vivendo aquilo que Deus me chama a viver. Eu estou vivendo o que Deus me pediu. Eu não estou vivendo o que a minha família pediu. Eu sempre bato nessa tecla. Quando estivermos diante de Deus, Deus não vai perguntar para nós de tal pessoa, de outra pessoa, da família. Não, vai ser nós e Deus. É você e Deus. Deus vai olhar bem no fundo dos seus olhos e o que você vai falar? Ah, Jesus, mas é porque eu estava com vergonha de tal pessoa. Mas você, e de mim? Isso, Manu, é um amor desinteressado. Realmente. É um amor desinteressado. Mas a gente só consegue ver um amor desinteressado sob a graça de Deus. Só. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Só conseguimos desgraças e coisas ruins. Então, a gente precisa ter essa união perfeita, assim, com o Espírito Santo. Buscar essa perfeição mesmo, assim, através da ação do Espírito Santo em nós. E, com certeza, se nós estivermos unidos a Deus a esse ponto, não vai ter pessoa, não vai ter amigo, não vai ter familiar, não vai ter ninguém que vá te convencer a desagradar a Deus para agradar o outro, ou agradar a si próprio. Não tem. Você vai querer tanto amar a Deus de forma tão profunda que você não vai se preocupar com a opinião alheia. Né? Você vai querer tanto a graça de Deus, tanto estar em união com Ele, que você não vai estar preocupado com o que vão falar de você. O que vai falar é, você vai até ficar feliz. Oh, nossa, estão falando, então, porque está gerando frutos. Frutos de santidade. Pelo menos os que eu conheço, eu não conheço nenhum santo que não tenha sofrido. Né? Jesus Cristo não falou? Pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, não vai ser fácil. Cruz é sofrimento. Cruz é renúncia. É renunciar a si próprio, é renunciar aos seus desejos. Então, é isso que nós temos que fazer. Jesus ser disse. católico não é ser fácil, né? Não é para ser fácil. Não. Se for fácil, alguma coisa estranha está acontecendo. Porque o demônio ele gosta de facilitar as coisas pra gente achar que tá tudo bem e continuar seguindo. Uhum. Não é, nós temos que entender que nós estamos nesse mundo de passagem. Nós estamos vivendo um processo. A gente não pode se apegar aqui. A qualquer momento, eu até converso, eu já conversei isso talvez com a Gabi. A qualquer momento pode ser a nossa morte. Pode ser que eu vá dormir hoje e não acorde amanhã. E como está a minha vida para com Deus? Como está a minha união com Deus? É uma união desinteressada? É uma união que, só nas coisas boas eu converso com Deus, peço para Deus, mas o restante eu sigo o meu caminho do jeito que eu achar melhor? A modéstia, ela está muito ligada a isso, porque ela tem uma ligação não somente com a sua alma em si, ou agradar a Deus em relação a si próprio, mas é uma caridade para com o outro. Né? Quando a gente vive a modéstia, a gente trabalha a questão de ser caridoso para com o próximo, né? Existem pessoas que têm dificuldades, né? Vai olhar uma mulher, vai sentir atração por essa mulher, né? Vai querer, né?
talvez se casar com essa mulher. Enfim, eu acredito que nós precisamos buscar imitar Cristo. Eu até tenho aqui o livro da imitação de Cristo, não dá para ver, né? Desfoca. Que é um livro extremamente necessário. Extremamente necessário. Nós devemos buscar viver essa imitação de Nossa Senhora, de Cristo, né? Como eu coloquei na formação. Nossa Senhora, ela é o nosso exemplo. Um exemplo de modéstia, o exemplo de amar a Deus. Eva desobedeceu a Deus. Nossa Senhora obedeceu a Deus. Se a nossa igreja, a nossa fé, nos deu uma regra para seguir relacionada à vestimenta, nós iremos obedecer ou desobedecer? Nós iremos seguir aquilo que a gente acha que deve seguir? Ou a gente vai seguir aquilo que a nossa igreja impôs para que seguíssemos, para vivermos de forma mais perfeita? Vivermos uma perfeição cristã. Então a gente precisa muito colocar na balança, serei como Eva ou serei como Nossa Senhora? Né? Quem será o meu exemplo? Aí a gente pode virar e falar assim, Priscila, mas só que a minha família não é uma família católica. Os meus pais não são católicos. Os meus pais vão brigar comigo se eu me vestir assim. Paciência. Se nós lermos, eu tenho um livro do Tesouro de Exemplos. Existem diversas histórias do Tesouro de Exemplos em que os filhos preferiam amar a Deus, sofriam martírios, se necessário, para não, em momento nenhum, ofender a Nosso Senhor, mesmo que os seus pais pedissem. Porque, assim, dentro do mandamento existe amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a ti mesmo. O quarto mandamento vem dizer honrar pai e mãe. Acima do quarto mandamento está amar a Deus sobre todas as coisas. Então você precisa amar a Deus acima dos seus pais. Se o seu pai e a sua mãe te impõem um erro, te induz a um erro, você não deve obedecer se você for ofender a Deus. Mas também não brigar. Não, jamais. Não vai fazer isso porque eu vou amar a Deus e tal. Não. Aí no erro. Mas é aguentar silenciosa, quieta. Sabe? Falar assim, olha, infelizmente eu não posso obedecer a senhora nisso, porque eu preciso amar a Deus. Infelizmente eu não posso obedecer o Senhor, que seja o Pai, porque eu preciso amar a Deus. Então você vai apanhar. Tá bom. Né? É um gesto de martírio. É um martírio. Cruento, como a gente diz, né? Mas você vai ficar, não sei o que, sem celular, sem... Tá bom. Mas por que você faz isso? Porque eu amo a Deus. E Deus me pediu. Né, a igreja pede, e a igreja está sob a ação do Espírito Santo. Eu não posso desobedecer. Não é porque eu não amo o Senhor e a Senhora. Eu amo o Senhor e a Senhora, mas nisso eu preciso colocar Deus no primeiro lugar. E é assim, trabalhando esse caminho de perfeição. Sempre sendo muito dócil, sempre sendo muito amorosa, no jeito de falar, nos gestos. Então, é isso. Eu acho que eu consegui abranger alguns assuntos assim. Acredito sim, que foi de forma superficial, porque eu já assisti formações enormes, já li livros enormes. O assunto é muito bom e muito vasto, como eu disse. Mas é aquilo. Eu já até cheguei a falar com a Inocência sobre questões das vestimentas, né? Que muitos santos trabalhavam em cima disso, né? Padre Pio era um deles que falava muito sobre a questão da vestimenta, né? Jacinta fala muito, né? Os pastorinhos falam muito. Existem livros, né? Trechos que falam de pessoas que foram parar no purgatório pela imodéstia de mostrar os cotovelos. Por quê? Se é uma regra que a igreja coloca, se a gente não cumpre, a gente pode estar pecando de forma venial, né? Por desobediência. Então, assim, existem muitas questões que a gente precisa analisar, né? Colocar no balanço, será que vale mesmo a pena eu agradar a mim mesmo, ou aos outros, ou a Deus, ou a igreja? E escolher o caminho de Eva ou de Maria, né? Eu acho que é isso, meninas, estendi bastante, eu acho. Nós já estamos aí há 3 minutos para desligar. Muito obrigada por me escutar. Né, eu preparei com muito amor e carinho tudo. Hoje eu passei realmente desde manhã cedinho até agora aqui no computador, né?
tirando todos dos livros, digitando e buscando as imagens, e pensando, meu pai, isso daqui é pouco, eu queria falar mais, mas talvez nós tenhamos uma próxima oportunidade para falar sobre esse assunto de novo e entrar em outras questões mais profundas sobre o assunto, trazer mais documentos papais, mais documentos, né, de bispos da igreja, dos santos, de falas dos santos, né, e é isso. O convite está feito, disse Inocência. Gente, ela me chamou faz tempo, não foi de agora, só que a vida de mãe é bem corrida, e eu já, assim, graças a Deus, trabalho bastante, né, na minha casa, ajudando os padres em muitas outras coisas também, e monta vídeo pro padre, faz edição pro padre, e não sei o quê. Então tem muitas questões que eu sempre me deixando ocupada. Então, assim, e eu gosto de fazer um negócio bem feito, né? Mas eu prometo que eu vou me preparar melhor para uma próxima reunião aí, se vocês quiserem, obviamente. Que às vezes falar, eu não aguentei ficar ouvindo essa mulher falar, eu prefiro a Inocência. E aí? Claro que a gente quer você, pode voltar, por favor. Mas eu acho que dá pra gente dar essa continuidade, sim. Mas amém. Então vamos rezar pra gente finalizar. Com a graça de Deus. Na próxima eu trago mais informações para vocês sobre esse tema. E se vocês tiverem dúvida, escreve, manda, pode mandar para mim, né? Eu tô lá no grupo, ou para Inocência me manda, e aí a gente vai entrar nessas questões de perguntas também, respostas, a gente vai buscar as informações, o que a igreja fala, o que a igreja diz sobre cada pergunta de vocês, e a gente não vai falar nada, eu não falei nada aqui que foi na minha cabeça, tudo que eu falei aqui estava na Sagrada Escritura, tudo que eu falei que era documento da igreja, então, e eu não pretendo nunca falar nada que vem da minha cabeça, tudo tem que estar de acordo com aquilo que a igreja impõe. Tá? A mesma coisa as questões, se vocês tiverem perguntas, tá bom? Nós iremos responder de acordo com aquilo que a igreja fala, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora, Espírito Santo, sempre nos conduza a caminhar, né, em direção à perfeição cristã.